10, versículo 19 e 20. Isso. Da Epístola aos Hebreus. Vamos à meditação da palavra de Deus. Encontraram? Hebreus capítulo 10, versículo 19. A Epístola aos Hebreus. Exortação a perseverar na fé. Sabe o que significa perseverar? É ter o ministério contínuo. Não vê o crente falar assim, ó, eu vou fazer uma campanha de oração. Não existe campanha de oração. Existem pessoas de oração. Aprenda a etimologia da palavra. Vou fazer uma campanha de tal dia, não existe campanha de tal dia, existe a perseverança. A doutrina, está compreendendo? A doutrina de Cristo, a doutrina inversa, Hebreus 10, 19, 20. Encontraram? Então já podemos ler a palavra de Deus, analisando bem. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar onde? Santuário. Erro de português, não é santuário, é Santo dos Santos. A Bíblia está certa, em errante, mas ela tem erro de português. Corrigir esse erro. Glória a Jesus. Vai além do santuário. Mas aqui está escrito dele. Glória a Deus. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no Santo dos Santos. Na minha Bíblia está falando. Amém. Né? Pelo sangue de Jesus. Versículo 20. Pelo novo e vivo caminho que ele nos Consagrou. consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Pode sentar já. Glória a Deus. Deus. Aqui na Epístola aos Hebreus, que é uma carta escrita para judeus dispersos na época, estava ainda está e muitos estão confiantes na lei. E ao confiar na lei, segundo a palavra nos exorta, é a pessoa não se afastar do pecado e o pecado não se afastar dela, a pessoa. E foi escrito essa carta para os hebreus. Por quê? Por que o pecado, os que estão na lei, não afasta? Porque a linguagem da lei é fazer para receber. É a linguagem da lei mosaica. Mas a linguagem da graça é receber para fazer. É o contrário da lei. Totalmente. Então alguém poderá dizer, por que a lei? Porque quando o homem se exalta e acha que ele pode fazer primeiro, então Deus traz a repreensão mostrando que jamais o homem poderá fazer primeiro para receber alguma coisa. E os judeus até hoje estavam nessa posição. Agora os irmãos analisam bem. Mas eu queria abrir um parênteses sobre esse assunto. Houve a época da Páscoa agora
crescente. E nós vemos a Páscoa de dois significados plenos. Os judeus veem um. Eles estão faltando desligar-se da lei, ingressar-se unicamente na fé. Então, os judeus, eles veem a Páscoa somente como aniversário da saída do Egito. Hoje está-se nesse e pronto. Agora nós não. Nós vemos a Páscoa e dois significados, dois assuntos significativos. Aniversário de Israel da saída do Egito, isenção das pragas e segurança no presente de Cristo. Porque nós já tivemos um comentário sobre a palavra Páscoa, não é que uma coisa está expressando outra. Quem já aprendeu o significado da palavra Páscoa? A palavra Páscoa significa passagem das maldições, passagem do juízo de Deus por cima dos que são marcados com sangue. No Antigo Testamento, sangue simbólico. No Novo Testamento, sacrifício real de Cristo. E é à medida que nós temos de sentir o efeito da palavra de uma maneira completa. Agora analise bem. No Novo Testamento, a Páscoa tem sentido, ela é o cumprimento do Antigo. Lá no capítulo 5 de 1 Coríntios, versículo 7, diz a Bíblia Sagrada que Cristo é a nossa Páscoa. Por que Ele é a nossa Páscoa? Porque Ele nos tirou da maldição e nos conserva isento das maldições. Dá para compreender bem ou não? Compreender o que é maldição? Maldição é mal sucedido, mal sucedimento. O pecado maior que existe, tem uns que dizem que todos os pecados é igual, mas a Bíblia fala diferente. O maior pecado que existe é o pecado causado por ritualismo. Porque a pessoa pega o seu nome, manda para a mata, para o mar, para onde se quiser fazer o ritualismo, para você ser atingido por maldição. Ser atingido por loucura, desorientação e coisas mais. Mas já que você está isolado pelo Cristo, pelo sangue de Cristo, que é a nossa Páscoa, ou não? É ou não? Está aí, já citei 1 Coríntios 5, 7. Diz a palavra que passamos festa a limpar do velho homem para que seja uma nova massa, porque Cristo, a nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Passamos festa não com a malícia, a maldade, mas com os atos da sinceridade. Quer dizer, uma observação em nossas vidas para que façamos festas usando a palavra da sinceridade. Agora analise bem. Aqui no capítulo 10, a Epístola aos Hebreus, diz a palavra que temos o quê? Ousadia para entrar onde? Santuário. Está escrito algumas Bíblias santuário, mas a palavra vai além do santuário, é santíssimo lugar. Por quê? Onde é o santuário? É aqui aonde estamos. E é santuário. Aqui essa palavra, ela
entregou a Moisés a planta lá no Monte Sinai, com o modelo do santuário do céu. É um desenho. É uma, como diz a palavra, uma alegoria. Só que o santuário, o templo, ele tinha 3 divisões: pátio, santuário. Vocês estão compreendendo ou não? Porque se não compreender, o que é que Jesus disse? Vem outra distração e tira o foco da origem da palavra. E tinha um pátio, foi da foto. Aqui o santuário. E da onde está essa parede para lá, tinha outra separação chamada Santíssimo Lugar. No Santíssimo Lugar era um reservatório onde estava a arca. Está aqui no capítulo 9, de 10 é a sequência do 9 de Deus. Estava a arca, que representava a presença de Deus. Estava o maná que Moisés tinha comido no deserto. O povo desvalorizou, mas quem tem discernimento, nem que ele fica só discernindo na desciência. E aquele local só entraria o sacerdote, sumo sacerdote, uma vez por ano. Simbolizava o trono de Deus na sétima glória. Então, os irmãos analisam bem, porque quando veio o Espírito de Deus sobre nós, para qual finalidade? Não é para esclarecer dentro da palavra? É ou não? Ou é só para, ou ele não tem influência com a palavra? A palavra hoje ela é escrita em 2 lugares, no papel e em nossos corações. Aí vem o Espírito de Deus em forma do quê? Só de exercer dons espirituais? Não. O Espírito de Deus vem sobre os que recebem a palavra em forma de fruto. E aí você encontra campo para invocar o nome do Senhor e saber a posição que Deus nos colocou hoje. Saber, nós temos esse direito, mas só pelo Espírito de Deus. Um exemplo. Nós estamos debaixo da ira de Deus, ou Deus está contente conosco? Os irmãos compreenderam como é bom que você aprenda a doutrina para saber onde você está? Geralmente, quando surge essa pergunta, a resposta talvez seja por humildade, não queira responder, mas temos direito. É isso que traz o fruto do Espírito. Agora aqui a palavra está dizendo, para entrar no Santíssimo Lugar. Olha, o templo tinha quantos véus? 2. 9, versículo 7. Aqui do Hebreus, 9 de Hebreus, verso 3, verso 7, assim. No Antigo Testamento, capítulo 28, da memória de Êxodo. Então, para entender aonde nós estamos hoje em Deus, conhece a palavra consagratória. Agora a palavra está entendendo. Tendo, por irmão, não sei se tem alguém que tem a Bíblia que fala Santíssimo Lugar, o Santo dos Santos. Tem alguém? Tendo, por irmão, ousadia para entrar na sua Bíblia escrito Santuário ou Santo dos Santos? Hebreus 10, 19. Isso, fazer essa correção. Hebreus 10, 19. Isso. Para nós ter uma convicção certa. 19, né? Tendo, pois, irmão, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Então, o santuário é aqui, mas na correção
correção da Bíblia. Por exemplo, o Salmo 23, ele é corrigido com o Salmo 46 primeiro. Porque o Salmo 46 primeiro está escrito assim: o Senhor socorro e fortaleza de presente na hora da luz, Já o Salmo 3 está dizendo: Senhor, meu pastor, nada me faltará. Então, é preciso que haja a correção. Ele não é nada me faltará. A palavra original, corrigida é esta: o Senhor é meu pastor e nada me falta. É presente, está ligado uma coisa com a outra. Porque o português da Bíblia, ele é inspirado. Agora, esta correção que nós devemos fazer é o seguinte: quando Jesus estava lá na cruz, no capítulo 27, 51, 52 do Evangelho de Mateus, o véu do templo rasgou-se do vertical. Foi isso? Rasgou-se, dando acesso não somente para estrangeiros, e judeus e gregos entrar no santuário, ouvir a palavra, mas também ter direito de receber a palavra no vertical, direto ao coração da pessoa. Só que o segundo véu rasgou? Não. No santuário, todos entram. Agora, quando você entra no santuário e ouve a palavra, recebe a palavra, você não fica no santuário, você já vai para o santíssimo lugar. Aonde, no sentido da linguagem metafórica figurada, fala que é depois do segundo véu, que simboliza esconderijo, ou separação entre coisas más e coisas boas. Aí a palavra nos diz que nós temos essa intrepidez de entrar no Santíssimo lugar. Aonde é o Santíssimo lugar? É o local que no Antigo Testamento ninguém foi. Elias foi arrebatado, mas não chegou ao Santíssimo lugar. Enoque, da mesma forma, também não chegou lá. Porque só foi inaugurado o acesso de estar nesse lugar chamado céu dos céus, depois que Jesus nasceu, exerceu seu ministério, morreu, ressuscitou e foi para os céus dos céus. Ele foi para o céu, aonde ninguém entrou. Vamos ver isso, Tiago. Aqui no capítulo 13, 3 do Evangelho de João, e versículo 13. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Aleluia. O Evangelho de João, capítulo 3, versículo 13. Isso. Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. Olha bem, ninguém subiu, mas Elias e Enoque marcou presença. Não marcaram presença, porque na época o paraíso estava onde? Embaixo. Depois Jesus, a morte de Cristo, ele, como nós vemos hoje, acompanhando a vida de Cristo, na inspiração do Espírito Santo, etapa por etapa, etapa por etapa. Cada etapa, ele conquista uma parte do que foi perdido, tanto no reino de Belial, quanto no reino de Adão. Ele trabalha assim. Agora, quando Elias e Enoque subiram, marcaram presença, mas voltaram ao paraíso,
E, na conclusão, ninguém subiu aos céus, senão o Filho de Deus que desce dos céus. Agora, quando ele estava para subir para os céus, no capítulo 14 do Evangelho de João, ele fez a promessa de levar-nos para junto dele. Olha que maravilha! Fez a promessa de levar nós aonde? Junto dele. E quem conhece a história mais exemplificada na Bíblia, para a ideia de muitos, ou seja, dos judeus, é 3 céus. Para os pais da igreja primitiva, existem 5 céus. Mas para os romanos, os cristãos romanos, são mais categóricos dentro da Bíblia, e as identifica 7 céus. Porque 7 é o número que não se divide. É o número da plenitude de Deus, é o número que refere Deus e o céu completo em plenitude, em riqueza, em tudo. Agora vemos esse texto de Hebreus 10:19, diz a palavra que já se cumpriu o que Jesus disse. Fisicamente nós estamos na terra, mas espiritualmente nós estamos aonde? Com Cristo. Estamos aonde? E aonde Cristo está? Então, em todo lugar, como que nós estamos falando, no sentido literário, o trono de Cristo está onde? No céu. Além do véu. Deu uma olhada depois, lá em Hebreus 6, 19 e 20. Glorificado é o nome do Senhor da glória. Então, é a alegria, é a firmeza. Por isso que foi feita a pergunta assim, e devemos responder. Já que Ele nos teve por fiel, nos dando o seu Espírito Santo em forma do quê? De plenitude, irmãos. É mudança radical de atitude. Aquilo que era muito explosivo, agora ele tem a vida controlada. Aquilo que era falado que devia, que não devia, agora ele tem uma vida mais pacífica. Ele que era muito introvertido para dentro, não falava, agora ele já tem um controle na fala. Por causa que o Espírito Santo, em forma de fruto, ele controla os temperamentos. Ele não muda os temperamentos, mas ele controla os temperamentos. Avaliam bem. Veja bem o temperamento de Pedro. Qual era? Pedro tinha 2 temperamentos predominantes. Ele era explosivo e era sanguíneo.
que a vossa vida está escondida com Cristo, atrás do segundo véu. Por isso que aqui no capítulo 10, verso 19, diz a palavra: pelo novo caminho que Ele nos consagrou pelo véu. É uma palavra figurada para compreender, isto é, pela sua carne, ou pelo seu sacrifício. Agora, hoje, a nossa vida, espiritualmente falando, ela está escondida em um lugar que ninguém acha. Porque ela está cercada pelo, não é uma parede, é a maneira de expressar segurança máxima aos que estão em Cristo, o Senhor da glória. Vamos ver Hebreus 6, 19 e 20. Encontrou? Versículo 19 que está além do véu. O templo tinha quantos véus? Para quem não sabe, era 2. Um rasgou-se que o acesso, e o outro ficou nos protegendo de todo mal. Livro dos Hebreus, capítulo de número 6, versículo de número 19. A quais temos como âncora da alma segura e firme, a qual penetra até o interior do véu. No versículo de número 20, onde Jesus, nosso percurso, entrou, precursor, entre por nós, feito eternamente sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Olhe bem, quem era Melquisedeque? Vocês não sabem que Deus ele tem 2 maneiras de curar. Quando Israel trocou a graça pela lei lá no Monte Sinai, aí acendeu a ira de Deus, de tal maneira que Deus jurou: nenhum de vocês entrarão na terra prometida. Somente 2 entraram, mais de 3 milhões saíram do Egito. Quem entrou na terra prometida? 2 pessoas, por causa da troca da graça pela lei. Está compreendendo? Agora analise bem. Quando Deus fez a promessa a Abraão, existia lei? E quem deu a ceia a Abraão e foi confirmando a promessa, não foi Melquisedeque? Melquisedeque era a figura de quem? Cristo. Cristo. Mas Cristo exercendo o seu ministério na graça. Lá no capítulo 14 do livro de Gênesis, versículo 20, 18 ao 20, diz a palavra: que veio Melquisedeque, rei de Salém, que é Jerusalém, e sacerdote do Deus Altíssimo, e trouxe a Abraão pão e vinho seco. E no contexto bíblico, foi aonde Deus jurou que nos salvaria e nos manteria salvos, a menos que não queremos ser salvos. Aí é outra coisa. Mas estamos debaixo do juramento de Deus. Agora aparece, depois da morte de Cristo, a nós 2 tipos de consagrações. Por isso que a nossa vida segura com Cristo, ela está em segurança máxima. Primeiro, antes já não iniciasse a cruz, Ele nos consagrou, pediu ao Pai que Ele nos consagrasse na verdade. O que se refere à plena verdade da palavra. Por isso que eu fiz a pergunta: qual é a diferença entre orar e oração? Tem diferença? Aprendemos que sim, tem ou não? Orar é falar e oração. Entrar em ação. A pessoa ora, mas não lê a Bíblia. Ele nunca teve uma vida de oração. Ele tem uma vida de orar. Pede, mas não dá valor que Deus deu, porque não vai descobrir. Só descobre na Bíblia. Só examinando a palavra. Agora, descobrindo a palavra, nós vemos que quando Jesus estava no início da cruz, Ele nos pediu ao Pai que tudo foi ouvido pelo Filho. A sua obediência desesperada. Pai, santifica-os na a tua palavra.
Deus. Não porque somos bons, mas porque Ele nos teve por fiel. Se Ele diz que o irmão é justo, quem vai dizer que não? Ninguém. Alguém pode dizer que não, mas quem fala é sábio. Agora, a nossa posição, a posição doutrinária da igreja, é a doutrina. Está compreendendo? Agora, você aceitou Cristo, você está ligado ao trono da graça. Direto. Está escondido com Cristo. E vos levarei para mim mesmo. Para onde eu estiver, estarás também no céu. João 14, primeiro, as instruções que o Senhor deu. Ora, nos dias atuais aparece outra bênção, não é? A bênção consagrada pelo sangue dele, de Cristo. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santíssimo lugar, pelo sangue de Jesus. O sangue que nos isolou de toda a maldição. Eu não sei aonde lá muitos crentes têm ideia. Alguém também incentiva. Deus fez isto. E para hipotecar a sua vida, você está atingido por macumba. E lá vai o crente sem saber de onde veio e onde está. Para onde vai, levantando a mão. Isso é muito triste. É falta do quê? De oração? De orar? Não. Falta de jejuar? Também não. Falta de ser fiel nos compromissos, oferta? Também não. Falta do quê? Examinar a palavra. E conhecer os seus direitos como cidadão do céu. Aí hoje nós vemos, somos consagrados, né? Na verdade, por isso que você vive corrigir na vida. A palavra é santa, mas o vaso é defeituoso. Aí nós vemos, estamos sempre corrigindo as nossas vidas, para que o sangue da paz de nós. Só que hoje nós temos na razão o conhecimento da convicção de Deus referente ao quê? A salvação. Ele nos consagrou pela palavra, oração sacerdotal, e nos consagrou pelo seu sacrifício lá na cruz. E esta consagração significa separação. Ela não está somente verbalmente, mas está na prática da vida, ou seja, Ele nos deu, como já disse, o Espírito Santo como o quê? Selo, e somos conhecidos dele, porque temos o selo, o carinho dele, Senhor da glória. E a palavra diz, né? Que para nós temos a palavra que vai além do que? Onde Jesus Cristo, nosso intermediário, nosso precursor, segundo a ordem de quem? E quando Melquisedeque revelou a salvação a Abraão, foi, irmão, feito notório e conhecido aos profetas, aos reis que serviam a Deus, aquela revelação padrão. Hoje você fala com o irmão assim, ó, mãe, oi, irmão, você sabe que você tem 3 ministérios específicos. Por falta, não é falta de orar, nem falta de estar na igreja, mas por falta de conhecimento ele fica voando. Não, nós só descobrimos o que temos quando temos valor à palavra com segurança. Então, o juramento é isso. Vamos com o último versículo, eu vou passar a palavra obrigado. Mas dê uma olhada no Salmo de número 110, verso 4. Salmo de número 110, verso 4, já é 1000 anos mais ou menos, antes do nascimento de Cristo. Abraão, lá pelo quase 2000 anos antes do nascimento
4. 110, versículo 4 de Salmo. Livro de Salmo 110, Verso 4. versículo de número 4, diz assim: jurou o Senhor, não se arrependerá, tu, um sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha aí, crente ele não sabe que ele está debaixo do julgamento de Deus. Por isso que às vezes vem a repreensão, vem até castigo para que eles não queiram ser do caminho. Segundo a ordem de quem? Agora chegamos à conclusão da defesa da fé nesse resumo. A testemunha de Jeová diz que Jesus não é Deus. Ele é um Deus, ele é filho de Deus, ele é primogênito de Deus, mas ele não é Deus. Agora veja bem, quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior do que jurar, jurou por ele mesmo. E Deus assim manifesta na pessoa de quem? De Melquisedeque, Cristo, a figura do Filho, a semelhança do Filho de Deus com ele na época. Hoje é o Filho de Deus, a semelhança do Filho. Aí jurou o Senhor, e não se arrependerá. Tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Quem é o sacerdote eterno? Segundo a ordem de quem? Hã? E quem era o Melquisedeque? Por isso que Jesus é filho de Deus, não por geração, mas ele é filho por afiliação. Quem quiser ver Deus tem que ver Jesus. Quem quiser assim, você viu Cristo, viu Jesus, porque ele é a expressa imagem da sua pessoa e o esplendor da sua glória, diz a palavra. Então a igreja, é por isso que no resumo da palavra, tem que ter cuidado de misturar fé com lei. Porque você numa época apostada. Não é fazer para receber, receber para fazer. Investir. E nessa conclusão da palavra de Deus, qual é o título que Deus dá hoje para a igreja? Deus disse a Abraão: tu és meu amigo. E Deus diz para a igreja do Novo Testamento: igreja, tu és minha amiga. Entenderam? Tem aquela comunhão íntima com Deus, a igreja chamada mais do que servo de Deus, amigo. Compreender? Tem 16 de João, um pouquinho 16 de João. Já não vos chamarei servo, Deus sabe, já não sabe que faz o seu Senhor, mas vós sereis meus amigos, se fizerdes eu vos mando. E a gente sabe que hoje Jesus Cristo é Deus. Dá para se cumprir até com a alegria. Tem momentos de altibaixo devido à decadência humana, mas a palavra permanece firme, como âncora da alma, que não pode murchar, que penetra até onde Jesus penetrou. Glória a Deus! O primeiro a entrar na glória do céu foi Jesus, e na sequência, os salvos em Cristo estão lá, seguros para sempre. E Deus guarda nessa palavra. Amém. Você saber quem você é. Não sei quem eu sou, se eu estou debaixo da lei de Deus, estou debaixo da lei de Deus. É tempo da revelação plena para sempre. Entendeu? Apresenta as vossas ofertas aí. Deus continua nos abençoando. Preste atenção na palavra e crê na palavra. E quanto mais você crê, mais você vai crescendo em justiça. Senhor Deus, receba ofertas dos céus que eu tenho preparado, porque na verdade o Senhor pensa tudo que crê em Cristo Jesus, teu amado. Amém. E graças a Deus. A palavra está confiada. Maravilha, né? Diz amém. Amém. Diz glória a Deus. Diga assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Graças a Deus.
vitória, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Eu cumprimento os irmãos na gloriosa paz de Deus. É interessante, né, irmão? Você fica meditando, né? Naquele tempo, Deus usava os profetas como Deus, né? Eu me lembro que quando a gente estava lá no país da Índia, tinha um irmão chamado Pedro, ele queria ser Jesus, todo mundo adorava ele. Ele estava, porque nada passagem na Bíblia Sagrada, né? Com Melquisedeque, né? Que era sacerdote, mas todo mundo, o povo servia a ele. E tem na Bíblia Sagrada que naquele tempo, quando Deus enviou um filósofo, foi para ser semelhante de Deus, né? Para direcionar o povo, até no CFO faz isso aí também, viu, irmão? Para Melquisedeque, ele era a figura genuína. Era Cristo, personificado a natureza da fé. Você vê como é interessante, né? O mistério de Deus, né? É bom a gente aprender, né, irmão? É gostoso, né, irmão? Aprender, né, irmão? É gostoso, né? Mas não dá valor, né? Quando você não dá valor, recebe a graça de Deus em vão e se torna crente profano. Esse é o perigo. É a mesma de crente louco. É louco, fica fora, né? Prudente, Esse é o então, perigo. percebe